Olá pessoal, eu sou o professor Hermundes Flores, formado em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Ciências Jurídico-Filosóficas pela Universidade de Coimbra e agora doutorando em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Sou professor de Filosofia do Direito, disciplinas fundamentantes, também advogado na região de Ipatinga. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar na aula de hoje uma reflexão a respeito da justiça a partir de Aristóteles. Antes, porém, de entrar propriamente no tema, vale a pena contextualizar por que pensar em justiça e por que a partir de Aristóteles. Bom, trata-se de um tema caro à filosofia do direito. Então, se pensarmos no direito e seus ramos, trata-se de um tema objeto de estudo da filosofia do direito, umas das disciplinas propedêuticas, ou chamadas disciplinas de fundamentos do direito, entre as quais nós estudamos... Pera, eu pensei uma coisa e... Mas é ótimo quando ainda também está no começo. Vamos começar do... Atenção, professor. Gravando. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos trabalhar na aula de hoje o tema Justiça em Aristóteles. Antes, porém, de entrar propriamente no tema, vale a pena localizá-lo, né? Por que estudar Justiça em Aristóteles e sob qual perspectiva? Bom, dentro dos grandes ramos do direito, né, o direito público, o direito privado, também dividimos o direito entre matérias chamadas de zetéticas e outras dogmáticas. Né? A zetética, aquelas disciplinas fundantes, fundamentais, e as disciplinas dogmáticas que lidam com problemas mais diretamente afetos à lei. Bom, dentro desses dois grandes ramos, a filosofia do direito, que é essa que estamos a tratar no dia de hoje, dentro da qual se estuda temas como o problema da justiça, é que se localiza o tema da aula de hoje. Portanto, preocuparemos hoje em fazer algumas reflexões a respeito da justiça a partir desse autor conhecido, famoso, e que vale a pena, a partir dele, perguntar, indagar a respeito da experiência jurídica. Muito bem. Então, por que falar sobre justiça e por que a partir de Aristóteles? Pois bem, dentro da filosofia do direito, esse ramo que é fundante, esse ramo que é propedêutico, preparatório para o estudante de direito, um dos temas mais importantes é a justiça. Né? Se pensa a respeito da relação entre o Estado e o direito, entre o direito que se pratica e o direito que se pensa. É dentro desse ramo também que se reflete sobre a justiça por convenção e a justiça por natureza, né? Problemas relacionados ao direito natural, e a justiça em si, ou seja, como realizar justiça através do direito, é um tema caro, é um tema importante dentro da filosofia do direito. Vale a pena também fazer uma menção que, para além da utilidade prática, né, da importância prática de perceber o propósito do direito à luz da justiça, que é interessante, é fundamental para qualquer estudante ou profissional do direito, os concursos, né, desde as últimas recomendações do CNJ, também vem cobrando, também vem exigindo naquela parte chamada de humanidades, temas relacionados à justiça na sua sustentação filosófica. Então, chamamos a atenção para os temas que virão, para os tópicos que iremos abordar na aula de hoje, com esse propósito. Melhorar, contribuir com a fundamentação, digamos, filosófica, para uma melhoria da fundamentação do conhecimento jurídico como um todo, e também com alguma utilidade prática. Bom, e se é importante falar de justiça, porque a partir de Aristóteles? Bom, dentro da Antiguidade Clássica, dentro dos filósofos, especialmente da Antiguidade Clássica greco-romana, Aristóteles tem uma das obras, digamos, mais importantes quando se trata de pensar o direito, o Estado e as relações entre direito, justiça, política, enfim, de tal modo que
procuraremos, a partir de Aristóteles, compreender essa justiça que se pretende realizar com o direito. Muito bem. Para tanto, né, então dividimos o nosso encontro de hoje em 4 temas, em 4 subtópicos. No primeiro deles, falaremos do contexto no qual Aristóteles pensou a problemática da justiça. No segundo tópico, falaremos sobre justiça como virtude de se cumprir a lei, né? No terceiro tópico, falaremos da diferença entre justiça universal e justiça particular, também à luz de Aristóteles. E depois, para finalizar, perguntaremos o que a justiça tem a ver com o direito, quando faremos aí os nossos comentários finais, no sentido de buscar o que Aristóteles tem a nos dizer nessa compreensão do propósito de fazer a justiça através do direito. Muito bem. Então, feita essa breve explanação, indicado esse breve sumário, começamos então com o tópico 1, que é fundamental: contextualizar historicamente o momento no qual Aristóteles vivia e a partir de qual perspectiva Aristóteles pensou a justiça. Bom, tratava-se da fase áurea das cidades-estados grega. Aqui pensamos especialmente na cidade de Atenas, né? Um dos berços da civilização ocidental. E é muito interessante notar que a forma de constituição da cidade-estado, seu histórico, dentro da civilização greco-romana, é um pouco diferente daquilo que a gente está habituado. Ali, a formação da cidade-estado se dá da união de famílias, formando tribos, da união de tribos, formando a cidade. De tal sorte que a perspectiva em que se observava a vida na cidade era a perspectiva comunitária. O que se quer dizer com isso? Não se tratava de um estado em que os direitos eram distribuídos conforme a humanidade, ou seja, não bastava ser um homem, ser um ser humano, para daí decorrer direitos. Pelo contrário, os direitos decorriam da comunidade na qual cada pessoa estava inserida. Portanto, no contexto grego, por exemplo, ser cidadão ateniense decorria do fato de descender de ancestrais comuns, dos fundadores da cidade. Então era uma organização, digamos, político-jurídica com fortes laços religiosos e também familiares. Nem por isso pensaram em temas, ou nem por isso deixaram de pensar em temas universais. E é por isso a sua atualidade. Mas por que chamei a atenção para a importância de se contextualizar o momento em que Aristóteles pensou a justiça? Porque não se pode fazer uma ligação direta, né? Não se pode simplesmente traçar alguns conceitos de justiça a partir de Aristóteles e aplicá-los diretamente no contexto atual. Já se foram mais de 2000 anos. Né? A forma de organização da antiguidade é bastante diferente da forma de organização atual, quer dizer, depois da modernidade, enfim, temas que podemos tratar em outras oportunidades. O importante a partir daqui é pensar a partir das reflexões propostas por Aristóteles, o que essas teorias ainda têm a nos dizer sobre a possibilidade de, através do direito, se realizar a justiça hoje. Bom, dentro desse contexto grego, portanto, nesse esforço que estamos de contextualizar o momento em que Aristóteles pensou e elaborou o seu pensamento, vale a pena fazer menção à ideia de liberdade, ou ao conceito de liberdade ali naquele momento. Nós estamos habituados com o conceito de liberdade que chamamos de moderno, de origem moderna, que é uma liberdade que se exerce contra o Estado ou de uma liberdade que se exerce contra a comunidade ou contra a sociedade. Como assim uma liberdade que se exerce contra o Estado? Ora, partimos da perspectiva de um indivíduo e que, sendo livre, tem o direito de não sofrer interferências, seja dessas outras pessoas, seja do Estado na sua institucionalização. Do outro lado, no contexto em que Aristóteles produziu o seu pensamento, formulou o seu pensamento,
A ideia de liberdade era uma liberdade que se exercia no Estado e não contra o Estado. Ou seja, ser livre e, portanto, ser cidadão implicava o direito de participar das decisões do Estado. Qual era a ideia? Ora, se sou livre, ninguém toma decisão por mim, ninguém toma decisão no meu lugar. Eu próprio participo da tomada de decisão. Daí a ideia de liberdade, de ser um cidadão livre, exigia a participação nas decisões de interesse público. E aí já deixamos uma ideia sobre como será compreendida a justiça como virtude dentro do sistema de pensamento de Aristóteles. Então, nesse primeiro tópico, vale a pena destacar aqui pelo menos três aspectos. O modo como formou a cidade-estado grega, então, dentro dessa estrutura familiar, em que fazer parte dessa sociedade implicava descender de ancestrais comuns, falar a mesma língua, cultuar os mesmos deuses. 2. O olhar para as ações políticas e para a prática da vida em sociedade do ponto de vista da comunidade, do ponto de vista societário. E 3, a ideia de uma liberdade que se exerce no Estado e não contra o Estado ou contra a comunidade. Muito bem, feita essa contextualização, passamos para o tópico 2, intitulado Justiça como virtude de se cumprir a lei. Não é raro ouvirmos por aí que no pensamento de Aristóteles se diz que a justiça é uma virtude, ou que justiça é visto como virtude. Mas nem sempre esse tema é abordado, digamos, adequadamente para que possamos efetivamente compreender o que se quer dizer com isso. Justiça como virtude e a qual acrescentamos justiça como virtude de cumprir a lei. Bom, vamos a isso. Dentro daquele contexto que acabamos de mencionar, as normas de natureza política, jurídica, religiosa e ética, elas, embora fossem perceptíveis as suas diferenças, naquele contexto em que Aristóteles produziu o seu pensamento, em que se vivia a democracia ateniense, não se fazia uma separação, uma distinção, tal qual passou-se a fazer anos mais tarde, não é? Digamos, nas etapas seguintes da evolução do pensamento jurídico e do direito. Então se pensava, digamos, o agir corretamente separando-se, melhor dizendo, a ética, o direito, a religião, a política. O que se quer dizer com isso? A visão era uma visão do agir corretamente, portanto, do ser justo, uma visão totalizante. Poderíamos utilizar a palavra holística, né? Uma visão holística da ideia do que representava agir corretamente, que está representada por uma palavrinha grega chamada phronesis, que é a virtude do saber agir. Portanto, nesse sentido, o saber agir é agir conforme a lei. Mas atenção, lei aqui tem um sentido muito diferente, eu diria bastante mais amplo do que o sentido de lei, do que o sentido que a lei passou a ter a partir principalmente da modernidade. Hoje, quando falamos em lei, imaginamos diretamente ou imediatamente uma norma positivada ou, portanto, emanada de um parlamento, sancionada pelo Poder Executivo, publicada no Diário Oficial. Bom, se hoje nós vinculamos a palavra lei ao direito positivo, não é com esse olhar que devemos interpretar a palavra lei, que vem de nomos, no contexto grego sobre o qual tratamos. Aqui, o agir conforme a lei é um pouco mais amplo do que o simplesmente cumprir a legalidade, porque nessa lei que vem de nomos, o agir conforme tal lei incluía agir conforme os preceitos religiosos, morais, jurídicos e também políticos. De tal sorte que a virtude que está vinculada ao agir conforme a lei não se limita a cumprir aquilo que chamaríamos de direito positivo nos dias atuais. Esse é um detalhe interessante e que vale a pena chamar a atenção. Bom, então já passamos por dois tópicos. Primeiro contextualizamos o momento no qual Aristóteles produziu o seu pensamento. Depois
falamos em termos gerais sobre o que é a justiça como virtude, né, e o sentido da justiça como virtude de se cumprir a lei, chamando atenção para o sentido amplo que tem a palavra lei, que vem de nomos aqui no contexto que vivemos, para então entrarmos para a terceira fase, o terceiro tópico da nossa aula, que é justiça universal e justiça particular em Aristóteles. Certamente, se forem fazer uma busca sobre o conceito de justiça em Aristóteles, esse é um tópico que aparecerá muito, esse é um argumento que aparecerá muito. Justiça particular, justiça universal. E o interessante é que agora você já sabe em que contexto se insere, né? Vamos, portanto, falar um pouquinho sobre justiça em termos universais e justiça em termos particulares, a partir da ideia de Aristóteles, mas já levando em consideração que sabemos o que significa justiça como virtude e também o contexto no qual tais ideias foram produzidas. Muito bem, Aristóteles, portanto, divide, né, dentro do seu sistema, e isso vale a pena mencionar, aí a obra está na Ética a Nicômaco, lá Aristóteles divide, então, esse estudo da justiça em duas seções. A justiça em termos universais, ou a justiça universal, está muito próxima daquela ideia que nós tratamos na seção 2 da nossa aula, que é a ideia totalizante de agir corretamente. Agir com froneses, com a sabedoria de saber agir. É interessante a tradução dada pelos romanos, pelos latinos, a palavra froneses, nos diz um pouco mais sobre essa virtude. A palavra prudência, né? Prudência. Podemos entender e traduzir a palavra froneses como prudência. O que é prudente? Não é? O que é ser prudente? Sopesar prós e contras antes de agir, né? É agir planejadamente, é pensar antes de tomar uma decisão. E é justamente isso. O saber agir é um saber prático, portanto. A fronese é um saber prático. E esse é um detalhe bastante curioso e importante quando se estuda em Aristóteles, tentando buscar nele algumas lições para compreender o direito. O direito, ou pensar juridicamente, que os romanos chamaram de jurisprudência, e essa coincidência não é por acaso, vem de froneses, de prudência, ao qual os romanos acrescentaram a partícula jus, né, para formar a expressão em jurisprudência, que é uma expressão que representa um modo muito específico de pensar, que é o modo jurídico de pensar, nos remete à ideia de que o direito, acima de tudo, é um saber prático, é um saber prático-prudencial. Agir conforme o direito, ou agir à luz dos preceitos jurídicos, indica um saber agir na vida prática. De tal modo que, se confrontarmos aí dois campos dos saberes, os saberes teóricos, que são explicativos, e de outro lado, os saberes práticos, que recomendam como fazer, o como agir, certamente, se tivermos que escolher em qual grupo posicionar o direito, é certamente nesse segundo, de um saber agir. E vem daí, né? Vem da prudência, da froneses. E a justiça, em termos universais, é isso. É o saber agir, é o agir conforme a lei, é agir corretamente, mas sem distinção se a norma é política, se a norma é religiosa, se a norma é moral ou se ela é ética. O agir corretamente, e a justiça, portanto, em termos universais, é o agir com virtude, agir virtuosamente. Nesse sentido, agir conforme a lei. Bom, de outro lado, temos uma outra classificação, também em Aristóteles, que é a justiça particular. A justiça particular, Aristóteles utiliza para resolver casos práticos. E ele vai dividir entre a justiça distributiva e a justiça corretiva e também a justiça por reciprocidade. A justiça distributiva, observe lá, é uma justiça que busca uma igualdade a partir do equilíbrio numa proporção geométrica. E aqui vale a pena fazer um breve parênteses. Aparece a palavra igualdade. É muito forte no pensamento aristotélico, ao tratar sobre justiça, a ideia de igualdade, de equilíbrio. É por isso que ele mesmo faz referência e é referenciado nesse sentido
a ideia de que justiça é o meio termo, que a justiça está no meio termo. E quando ele fala de justiça particular, no sentido aí distributivo, ou de justiça distributiva, como equilíbrio geometricamente proporcional, é uma ideia de que a cada um deve ser dado o que é seu, mas na proporção de seu merecimento. Olha que interessante. Igualdade proporcional geometricamente considerada. O que se quer dizer com isso? A igualdade, o equilíbrio, o meio termo nesse caso, não está em distribuir para todas as pessoas a mesma coisa, as mesmas benesses, os mesmos benefícios, cargos e honrarias. Não, porque se distribuirmos exatamente igual a todos, quem merecia mais terá recebido menos do que o merecido, e quem merecia menos terá merecido mais do que devia, de tal sorte que o equilíbrio, o meio termo está na justiça distributiva, nessa proporção geométrica. Aquele que merece mais deve receber mais, aquele que merece menos deve receber menos. E lá naquele contexto grego era justificado pelo modo de distribuição de honrarias e cargos públicos. Era com isso que Aristóteles estava preocupado. E o que isso tem a ver conosco hoje, né? Que lição podemos tirar dessa ideia da justiça distributiva? Bom, aquela tão chamada, tão famosa justiça material, né? Justiça material. Ora, quem precisa de mais deve receber mais, quem precisa de menos deve receber menos. A igualdade absoluta, a distribuição absolutamente igual não é necessariamente justa. Bom, então a primeira modalidade, justiça distributiva. A segunda modalidade de justiça particular, a justiça retributiva. E aí podemos pensar a ideia de justiça retributiva com uma proporção aritmética, uma igualdade aritmética que serve para compreendermos tanto a responsabilização penal quanto a responsabilização civil. Se alguém praticou um delito, se alguém praticou um crime, é justo que sua pena seja proporcional ao dano causado. Por outro lado, se alguém provocou um dano no patrimônio de outro, a ideia é que seja retirado do seu patrimônio, em benefício daquele prejudicado, uma quantia também proporcional ao dano causado. Por fim, a terceira modalidade de justiça particular é a justiça por reciprocidade. Aqui, Aristóteles está preocupado em encontrar um ponto de equilíbrio para a troca de coisas diferentes. Como trocar uma casa por cavalos? Como remunerar o serviço que um arquiteto faz e o serviço que um pedreiro faz? Como estabelecer as trocas comerciais, as trocas envolvendo trabalhos diferentes, mas fazê-la de forma equitativa? Bom, nesse caso, Aristóteles pensa nesse modo chamado de justiça retributiva, em que sugere que para a troca de coisas diferentes é preciso um equivalente, é preciso um valor equivalente, que nesse caso nada mais é do que o dinheiro. Enfim, para trocar cavalos por uma casa, no exemplo que citamos, é preciso encontrar um equivalente proporcional que sirva de referência para que o equivalente a cavalos se alcance no valor proporcional ao que valeria uma casa. Então, falamos de justiça em termos universais, depois justiça em termos particulares, em que a justiça particular se divide em justiça distributiva, em justiça retributiva e em justiça por reciprocidade. Muito bem? Avançamos já em 3 tópicos da nossa aula. O primeiro, contextualizamos o momento histórico em que Aristóteles produziu o seu pensamento. Depois, pensamos na justiça como virtude. Depois, em terceiro lugar, falamos das modalidades de justiça em Aristóteles, sendo elas justiça universal, justiça particular, e dividimos a justiça particular em distributiva, retributiva e por reciprocidade, para, por fim, alcançarmos o tópico 4, o que justiça tem a ver com direito. Se o direito tem um propósito, tem uma finalidade, converge para determinado fim, para determinado sentido, que sentido é esse?
E essa é a lição que gostaria de trazer para vocês na aula de hoje. Durante um certo tempo, o pensamento jurídico voltou-se muito concentradamente para o direito positivo. Há razões históricas, afetos a temas que poderemos abordar em aulas vindouras, mas o fato é que, especialmente no século XIX até meados do século XX, houve uma concentração, digamos assim, dos esforços do pensamento jurídico em estruturar, em sistematizar, inclusive em termos científicos, a prática jurídica. O valor aí principalmente que se proclamava, a segurança jurídica e a cientificidade do estudo do direito. Contudo, os horrores da Segunda Guerra Mundial provocaram uma série de reflexões, uma série de preocupações, entre as quais o voltar a pensar o direito a partir da justiça. Por isso, temas como esse, justiça em Aristóteles, ou simplesmente pensar o tema justiça ancorado em autores importantes, em construções filosóficas importantes, ajuda-nos a levar em conta, ajuda-nos a ficarmos atentos que o direito não é a pura legalidade. Não abrimos mão da legalidade, não podemos abrir mão da legalidade, o Estado democrático de direito está assentado nela, mas é problema sim de nós juristas atermos ao propósito do direito, que é realizar a justiça no caso concreto. E é nesse propósito, pensando que o direito deve convergir para a realização da justiça, é que trouxemos uma reflexão a respeito de justiça a partir de Aristóteles, na qual chama atenção para essa ideia de que lá no seu cerne, o pensamento jurídico, a sabedoria que orienta o direito é uma sabedoria prática. Tudo isso tem como origem, tudo que falamos, tudo que pensamos a respeito do direito, quando falamos em raciocínio jurídico, quando falamos em pensamento jurídico, temos que sempre levar em conta a fronese, a prudência, o saber agir, porque isso nos remete a um compromisso prático, isso nos remete a um jurídico como um saber agir, a um jurista que não está apenas preocupado em descrever e explicar códigos, mas a partir do contexto no qual esses códigos foram elaborados e no qual serão aplicados, pensar no seu propósito, pensar no seu sentido, que é o sentido do justo. Para essas reflexões, Aristóteles é sempre uma boa referência. Obrigado a todos, até a próxima aula.